peço a todos manter o máximo de silêncio possível para que a gente possa ouvir. Tá bom. Eu também aumentei o meu som aqui. Então vamos ver Melhorou. se melhorou, né? Gente, esse é primeiro um grande prazer estar com vocês. Infelizmente não posso estar aí, mas eu espero ir ainda em breve, tá? Nós vamos falar de informação e gestão em saúde, tá? Um pouco como eu uso o dado e vou ter que falar um pouco de sistemas de informação para vocês também, um resumo mais geral, né? Próximo, por favor. Isso. Então, olha, eu vou falar para vocês um pouco, então, sobre sistemas de informação, objetivos, princípios, etapas, sobre a gestão em saúde, né, alguns conceitos básicos e uso da informação, que é o nosso objetivo, e as principais fontes de dados no país e algumas atividades, então, que nós vamos desenvolver diretamente com vocês. Tá? Próximo. Então, aqui, gente, olha, um pouquinho, só um diagrama, um pouco para vocês perceberem, né, sobre essa relação entre informação e gestão. Né? Então, eu tenho principalmente um objetivo na minha gestão, que é conhecer a situação de saúde do meu país. Né? Se eu não conhecer essa situação de saúde, a minha gestão é uma gestão que não vai, provavelmente, né, apontar e se direcionar para os principais problemas. Vai ter uma gestão que vai trabalhar muito mais em cima do instinto, né, do que da evidência. Então, a proposta da informação para a gestão é esse uso na situação de saúde, onde eu tenho dados, informação, decisão e ação, levando a uma avaliação, ou seja, uma retroalimentação desse processo, né, de transformar dado em informação, a informação em decisão e a decisão em ação. Então, nós vamos olhar de perto cada um desses elementos. Tá? O próximo. Bem, o uso da informação, então, para a gestão, eu acredito que vocês estão vendo na tela de vocês, não é? Esse uso, né, ele serve para avaliar e apoiar o planejamento, tomada de decisão e ações, como eu já falei, né? Também apoiar desenvolvimento científico e tecnológico, né? Claro, porque com o que move essa curiosidade em conhecer, também vai mover o conhecimento. E isso leva também a desenvolvimento de tecnologia. Também vai servir para subsidiar a avaliação do que a gente chama das relações entre eficiência e efetividade das políticas e das estratégias e das ações de saúde. E vai auxiliar o processo de comunicação do setor saúde com a população, que é um outro ponto importante para nós, não é? Ter essa comunicação com a população sobre os riscos, sobre as doenças mais importantes, sobre prevenção, senão eu também não consigo convencer ninguém da minha política, tá? Então, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Próximo slide, por favor. Então, a gente tem os princípios do uso da informação, né? Você pode ir clicando, tá? Para aparecer. Então, esses princípios para o uso da informação, a informação, primeiro, é um direito de todos, tá? Esse direito, né, a informação é a base, então, do nosso trabalho, que é, principalmente, a produção e disseminação ampla da informação,
cobertura, qualidade, confiabilidade, validade, atualidade e uniformidade da linguagem. Então, veja que eu coloquei aqui vários conceitos, né? Cobertura, que é a completitude, né? Um sistema coletar aquilo que é esperado que ele colete. Que isso seja com qualidade, que a informação seja confiável e válida. Senão também não serve para muita coisa, né? Seja atualizada, ou seja, ela seja uma informação oportuna, né? E tem uma uniformidade de linguagem. Tá? Ou seja, a minha comunicação precisa ser eficiente e efetiva. E a integração de diferentes fontes de informação seria um uso muito mais intenso, né? E muito mais elaborado. Tá? E espero que a gente consiga futuramente, com vocês, também trabalhar integração de diferentes fontes de informação. Então, o próximo slide, nós vamos falar dos níveis de produção e uso da informação em saúde. Tá? Esses níveis de produção, eles estão... Se a gente pensar num sistema de informação, ele tem que começar e tem que se retroalimentar, claro, na sua base, que são as comunidades ou as áreas, né? As regiões, que são de um outro nível, não é? E o país, que então centraliza e compila todo esse processo de coleta e produção do dado e da informação. Tá? Então, vocês veem que eu tenho um processo que vai se retroalimentando, né? Mas que ele tem uma base importante. A informação que não partir de uma base concreta, ela é uma informação que pode não ser confiável, ela pode não refletir aquela realidade. Então, ela vem nesse processo de subida, mas também, vocês podem perceber, que ela se retroalimenta, ou seja, os níveis centrais também vão aprender com o nível local e vice-versa. E esse é um processo de interação entre os diversos níveis da gestão. Tá? Próximo slide, por favor. Esse é um outro resumo um pouco mais complexo do primeiro que eu mostrei para vocês, esse diagrama, em que vocês têm agora, dentro do processo da informação e gestão, eu estou colocando alguns novos conceitos. No centro, o processo de trabalho em saúde. Por quê? Porque a gente não tem dado informação, e nenhuma gestão existe, se eu não tiver trabalhadores de saúde, que concretamente vão coletar, concretamente vão organizar as coisas, vão entrar nos sistemas de informação, vão alimentar com dados, né? E isso vai gerar, então, a minha informação em que eu vou analisar. Então, o trabalhador em saúde ele é central nesse processo. E aí, para a gestão, nós temos alguns conceitos importantes. A eficiência, a eficácia da gestão e a efetividade. Dentro desses processos, então, em que eu tenho, né, uma situação de saúde, né, uns resultados que me levam a uma análise de situação, ou seja, se eu trabalhar bem com esses conceitos, eu tenho, desculpe, eu vou começar aqui com os recursos, né, ou seja, recursos gastos com eficiência levam a ações, ações eficazes levam a resultados, resultados efetivos são medidos na situação de saúde, ou seja, mudei a situação de saúde do meu país, consegui com essas ações concretamente, né, ter impacto e mudar uma certa situação de saúde e formular novos objetivos. Então, esses conceitos que nós vamos somente dar uma revisada muito rápida neles, esses conceitos de eficiência, eficácia e efetividade da gestão. Tá? Próximo. Então, esses conceitos, então, de efetividade, eu vou dar só alguns exemplos, né, desses indicadores, então. Se der mais um clique, tá? São indicadores de eficiência, recursos, produtividade, utilização da capacidade instalada, utilização da capacidade operacional, distribuição dos gastos por tipo de atenção, ou seja, a gestão eficiente, né, é aquela que usa bem os recursos
né, que tem, tá? Utilizando tudo que tem, tá? Da forma, então, eficiente, ou seja, custo-benefício, tá? Então, por isso ela entra muito forte com recursos, porque ela é um indicador de eficiência, é um indicador que trabalha essa relação entre custo e o benefício, ou seja, um resultado final que pode ser um resultado de impacto, tá? Mas ele trabalha nesse sentido de melhorar essa relação entre recursos, né, e os resultados, tá? Os indicadores de eficácia de uma gestão, então, são relativos mais à cobertura alcançada pelas ações produzidas, à concentração de procedimentos e à resolutividade, ou seja, conseguir resolver o problema, né? Lembra, eu vou chamar um pouco a atenção, por exemplo, só para fazer uma analogia, eficácia é um indicador que a gente usa muito em estudos de vacina, né? A eficácia quer dizer, bem, o quanto que ela funciona, tá? Não necessariamente é o meu melhor indicador, né? Porque aí depois eu tenho que saber qual é a eficácia dela a nível populacional, mas eu primeiro tenho que saber se ela funciona no franciano, ela é eficaz, né? Ela consegue, ao ter a vacina, proteger o indivíduo, ou os coletivos, no caso, né? Então, esse é um indicador bastante usado também, mas ele não é, por si, né, o mais importante. O indicador mais importante, vamos dizer assim, né, seria o indicador de efetividade, ou seja, funcionou tudo isso que eu fiz, né, entre gestão de recursos e a minha capacidade instalada, a utilização da minha capacidade e a boa distribuição dos gastos, né? Uma boa eficácia, então, das minhas ações e, no final, a efetividade ou não, ou seja, eu tive impacto, eu realmente mudei uma situação de saúde. E aí, os indicadores de efetividade, eles têm muitos indicadores epidemiológicos, né? Por exemplo, mortalidade, morbidade e fatores de risco, e também indicadores demográficos e socioeconômicos. Mas nós vamos nos concentrar nesse trabalho nos indicadores de mortalidade e morbidade e alguns fatores de risco que também nós vamos trabalhar, tá bom? Nós vamos concentrar mais nesse, mas entendendo que esses indicadores da gestão, eles são um conjunto e fazem parte, então, de um processo da gestão. Tá? O próximo, por favor. Então, os indicadores, passando para o próximo slide, nós vamos então falar da construção de indicadores, né? Ou seja, indicadores de gestão são tecnicamente sustentáveis, então, estrutura, processo e resultados. Então, indicadores de estrutura, de funcionamento, eficiência e eficácia, né? Os processos, né, resultando em resultados de processo e resultados também de impacto. A definição a partir de critérios próprios a cada instância, em função da sua missão, ou seja, eu tenho níveis diferentes, não é? Na gestão do Ministério da Saúde, também do INAS, ou seja, na gestão da saúde no país, então eu tenho níveis diferentes, que eu tenho gestões a nível central, regional e áreas, né, sanitárias, não é? E aí eu vou ter também as comunidades menores, né, bancas, não é? Então, eu vou começar a construir definição e critérios de cada instância, em função de quê? Da sua missão. A definição a partir de prioridades pré-definidas e periodicidade em função de critérios técnicos e políticos, não é? Não entra somente o critério técnico nessa função, então, né? Nessa construção de indicadores. Às vezes, o indicador é muito mais por interesse político do que técnico. E isso precisa ser trabalhado também, porque a política vê longe, né, a importância de um indicador que muitas vezes nós, os técnicos, vemos ele como mais restrito. Então, muitas vezes eu quero valorizar o indicador, porque socialmente ele tem valor. Tá? E muitas vezes, para nós, ele poderia não ser o indicador principal. Tá? Então, essa discussão com os níveis políticos é fundamental na gestão, ou não tem gestão em saúde. Tá? O próximo, por favor.
O próximo é a informação e gestão em saúde também como um processo avaliativo, tá? Ou seja, toda gestão ela precisa ser avaliada, né? Ele é um processo contínuo, ou seja, ele é sistemático e ele vai ser avaliado até pelos seus resultados, né? Pelos processos que estão construídos e pelos seus resultados, né? Não é suficiente para estabelecer políticas, é útil para a política, mas não é suficiente. Fonte de poder toda gestão, né? E a informação que essa gestão trabalha sempre será uma fonte de poder. Informação é poder, tá? Faz parte dessa cadeia de poder e saber é poder. A definição de indicadores também deve ser feita com rigor e crítica, e os indicadores devem ser constantemente revistos e readequados. Não existe um indicador que dure para sempre. Ele sempre tem que ser revisto, especialmente indicadores de gestão, né? Se você quer uma gestão eficiente, eficaz e efetiva, tá? Ela precisa ser constantemente avaliada, por isso um processo avaliativo sistemático. Tá? É fundamental para essa gestão e a gente sempre vai usar da informação para fazer essa avaliação. O próximo. Onde sai isso? Então, essa informação, né, e gestão, ou seja, informar e reduzir as incertezas sobre fatos e coisas, certo? Né? Então, por exemplo, cabe ao gestor decidir qual é a incerteza da ação, ou seja, o gestor cabe decidir, bem, o que fazer? Ou seja, que ação eu devo tomar? Essa ação vai ter um nível de incerteza, que eu vou tentar reduzir com o uso da melhor informação possível. Como fazer? Ou seja, qual é o método que eu vou fazer, que eu vou utilizar para a minha ação? Quanto fazer da demanda? Ou seja, é uma ação extensa, ela é nacional, ela é local, né? Ela é regional, ela é só de uma área, tá? Então, o quanto fazer da demanda, quando fazer, sabe, oportunidade, né, no tempo, ela exige uma ação rápida, tá? Ou seja, eu tenho um surto de alguma doença que eu preciso conter, uma doença infecciosa, e eu preciso de uma ação rápida, ou seja, eu sei o que fazer, né, da ação, eu já tenho informação sobre um surto, eu sei como fazer, ou seja, eu tenho método, né? Quanto fazer, ou seja, eu tenho uma ideia da extensão do problema, não é? Quantas pessoas foram infectadas, por exemplo, e quando fazer, eu tenho que fazer imediatamente, ela tem um tempo que ela pode esperar eu juntar mais recursos, tá? Como fazer, então, com esses recursos e possibilidades e fazer acontecer, que são os resultados. Então, eu tento, com o gestor, reduzir a minha incerteza, né, da ação, do método, da demanda, da oportunidade, dos recursos e possibilidades e dos resultados, tá? E com isso, a informação, ela é central para nós, tá? Central mesmo, para nós que fazemos epidemiologia e também fazemos gestão, não é? É claro que a informação deveria ser fundamental em todas as outras gestões, mas na minha experiência própria, nós, os epidemiologistas, é que devemos tomar liderança nisso, né? De fazer realmente o uso da informação na nossa gestão e criar modelos, então. Tá, o próximo. Nesse nível de utilização da informação, os níveis de utilização, né, nós vamos ter o técnico, tá? O gerencial e o político, tá? O técnico né, muito de nós aqui, não é? Nas nossas atividades de rotina, capacidade de pouca decisão, mas muito mais de operacionalização, né? E a gente poder automatizar alguns dos procedimentos. Mas esse é um nível técnico, operacional, é aquele da ação no campo, tá? Eu vou ter a gerência, que é muito mais tática, que são meus níveis intermediários, né? São atividades típicas de supervisão, capacidade de decisão local e informação gerencial para esse nível tático. E você vai ter um nível político, que é uma gestão estratégica, né? A nível do ministro, do presidente do INASA, né? Dos diretores, né?
que são macrodecisões, e requerem capacidade de decisão global, né, sobre o país inteiro, sobre uma região inteira, né, e exigem informação estratégica. Tá? Porque sem informação estratégica, eu também não tenho uma grande decisão nesse nível. Né? Eu vou ter decisões muito mais baseadas no instinto, né, em um conhecimento pessoal, ou seja, em uma crença pessoal, do que estar usando evidências para tomar decisões. Sei que muitas vezes, a nível político, a gente discute muito com os políticos em termos dessa decisão e buscar um equilíbrio entre a decisão política e também a decisão técnica e tentar, com isso, reforçar esse processo de decisão para a gestão. Tá? O próximo, por favor. Então, eu vou falar um pouco agora, gente, já que eu falei bastante da informação para a gestão, então nós vamos discutir um pouco o que é a informação e o que é sistema de informação. Vocês vão depois discutir melhor, vão lidar com sistemas de informação. Aqui nós vamos falar de uma perspectiva mais dessa elaboração dos sistemas de informação e seu uso e conceitos básicos, tá? Próximo, por favor. Isso. Aqui eu tento mostrar para vocês, então, o que é um sistema. Já que eu falei em sistema de informação, né? O sistema é um conjunto de elementos, tá? Dinamicamente relacionados entre si, com a finalidade de alcançar um objetivo comum. Tá? É importante ter a noção de sistema, né, aqui, porque para que ele não seja um nome em vão, né? Um sistema de informação não é necessariamente um computador, né? Tá? Ele é só uma parte. Tá? Mas ele é esse conjunto, então, de elementos interrelacionados de uma forma dinâmica, né? E que tem uma finalidade única. Tá? O próximo. Então, o sistema de informação é um conjunto de procedimentos organizados, certo? Que, ao ser executados, provê informação de suporte à organização, não é? Então, ele vai processar dados, ou seja, eu tenho uma entrada de dados, eu tenho um processamento de dados, tá? Apresentação para usuários, indivíduos ou grupos que vão o quê? Interpretar o dado, tá? Então, a forma como se processa essa interpretação do dado é uma atividade inerentemente humana. É claro que, às vezes, a gente tenta automatizar saídas, né? Já apresentar visualizações e algumas interpretações, mas isso não é feito pela máquina, isso é feito por algum programador, não é? Que foi, então, e programou para sair nesses resultados. Ou seja, a interpretação desse dado, ela é humana e ela tem referência no conhecimento existente. Tá? Então, próximo. O sistema de informação, então, ele busca, através do sistema, a recomposição de um todo, tá? Que será possível mediante conhecimento e a comunicação, fluxos, né? Ou seja, entre as partes. Por exemplo, através da história clínica do paciente, o médico certifica a causa da morte, que, captada pelo sistema de mortalidade, é padronizada com o uso da classificação internacional de doença e transformada em estatística de mortalidade. Tá? Então, é um procedimento que vem de uma pessoa doente, de uma história clínica, de um falecimento, de uma certificação, codificação, e aí sim, transformação disso em estatística de mortalidade. Então, esse é um processo, então, que a gente vai observar, que a gente constrói, claro, nos sistemas de informação. Tá? O próximo, por favor. Então, o sistema de informação, eu já falei para vocês, deixa eu só repetir, né? Ele tem uma coleta, que é o quê? Origem e registro dos dados, controle da quantidade e do conteúdo. Tá? Pode passar mais um slide, tá? Mais um. Isso.
Exatamente, isso aí. Tá? Então, assim, ele tem coleta, como eu estava falando para vocês, né, origem e registro dos dados, controle da quantidade e do conteúdo, tá? O processamento, né, codificação, pedido de informação adicional, transcrição, controle de erros e inconsistências, análise preliminar e comparação com parâmetros, identificação e análise das discrepâncias e a tomada de decisão. Então, eu tenho etapas no meu sistema de informação e no uso da informação, não é? Eu coleto, organizo, controlo quantidade, conteúdo, processo, não é? Transformo isso, faço uma transformação no dado que entrou. E aí eu tenho uma análise, que é uma interpretação desse resultado. Tá? Então, vamos lá para os conceitos básicos, então, que eu preciso... Rian, pode passar mais um slide, por favor? Mais um slide. Não, já coloquei no dado. Já está no dado? Ah, tá bom. Perfeito. O dado, então, ó. Esse é um conceito importante, tá? Para vocês. Nós vamos separar aqui o dado, que é o quê? A descrição limitada do real, tá? Desvinculada de um referencial explicativo, tá? Ele é o produto do processo de coleta, normalmente ininteligível. Registro dos fatos, observação em sua forma mais primária. Tá? Então, o dado que entra no meu sistema, tá? Que eu vou chamar, né, essa peça, né, que entra, em que alimenta o meu sistema inicialmente, que é o dado, ele ainda não tem uma explicação. Ele está dentro de uma lógica de coleta, claro, né? Mas ele ainda é um produto que eu vou coletando, né? E depois sim eu vou transformar ele. E aonde eu vou transformar, por favor, próximo slide. Esse é um processo de transformação, então, do dado em informação. Tá? A informação é o significado que os seres humanos, né, atribuem a um determinado dado, tá? Por meio de convenções e representações, certo? Então, veja bem, gente, ó, essa interpretação, eu já disse para vocês, do dado e transformar ele em informação, ele é um processo humano de interpretação. E é esse processo humano que vai valorizar ou não vai valorizar esse dado. Às vezes eu estou diante de dados que podem produzir informações importantes e ele não é percebido, tá, por quem faz a gestão dessa informação. Tá? Ele constitui em suporte básico para a atividade humana, cotidiano exige um processo permanente de informação, não é? Todo dia você precisa, especialmente na vigilância epidemiológica, né? Eu preciso de informação que seja para me dizer que tudo está bem, tá? A descrição é mais completa do real, associada a um referencial explicativo sistemático. Isso é informação. E é o produto da combinação de dados, permitindo elaborar uma interpretação. Tá? Então, por exemplo, né, eu dei o exemplo para vocês da mortalidade, certo? Então, eu tenho um processo de uma pessoa que faleceu, o médico atendeu, certificou a causa da morte, isso foi para codificar e vai depois virar estatística de mortalidade. Agora, o médico começa a atender muitas causas de morte, ou seja, muitos pacientes que faleceram, né, claro, foi certificar a morte de pacientes falecidos, começa a perceber, não o médico, mas quem vai olhar para transformar isso em informação, começa a perceber que eu tenho muitos casos de uma determinada doença de potencial epidêmico. E a essa transformação na informação é que, então, os gestores vão utilizar para seu processo de vigilância e decisão. Então, lembra sempre que, muitas vezes, como o dado entra individualmente de diversos lugares, ele, muitas vezes, não faz um sentido. Quando eu coleto ele, tem um conjunto desse dado, eu consigo transformar em informação, interpretar, eu posso alertar, eu posso dar um sinal de perigo, eu posso dizer, olha, nessa região está morrendo muita criança,
nós tem algum problema aqui, elas estão com diarreia, tem algum problema, então vamos desenvolver então uma ação ou uma força-tarefa que vai se deslocar, mas eu tenho sempre essa relação, então, entre o dado que vem de diversos lugares, não é? Diversas fontes, e que vai ter, ao centralizar, eu conseguir fazer uma interpretação para o coletivo. Tá? E a isso eu vou chamar informação, tá bom? O próximo slide, por favor. Esse slide eu quero só fazer um resumo, né? O que é dado, o que é informação, não é? Então, por exemplo, o hospital de vocês, esse hospital grande de Bissau, ele tem, por exemplo, só um exemplo, tá? 400 leitos, 350 pacientes atualmente internados, 6 dias em média, né? As pessoas ocupam uma cama, 20 partos por semana e tem 50 médicos, por exemplo. Tá? Esse é dados que eu uso geralmente na gestão hospitalar. Como eu transformo informação? Por exemplo, a ocupação das camas, porque aí eu tenho uma ideia do que da ocupação de cama em hospital, a ocupação chegou a 100%, a perto de 100%. Quem faz gestão hospitalar sabe que eu tenho um indicador para isso, que é um ótimo, né? Eu nunca tenho 100%, porque eu sempre tenho que ter alguma vaga, né? Mas também ela não pode ser tão baixa, porque senão não justifica o custo do hospital. A rotatividade, ou seja, eu tenho doenças que eu estou resolvendo mais rápido e outras que me ocupam mais tempo, mas eu tenho um tempo médio, tá? E é importante prestar atenção nesse tempo médio. E a morbidade, ou seja, quantas doenças eu tenho hospitalizado, ou seja, quais são as causas, né? Os pacientes que eles estão vindo aqui procurar no hospital, então eu transformo numa estatística também de doenças, né? De morbidade, então. Letalidade hospitalar, ou seja, quantos pacientes estão morrendo? Os pacientes estão morrendo, mesmo com doenças que têm letalidade baixa, ou seja, eu estou com algum problema de infecção hospitalar, está aumentando a mortalidade hospitalar, eu tenho alguma doença aqui que aumentou em quantidade, que está, então, levando a óbito mais os pacientes, então eu tenho uma diferença importante aqui, que eu preciso transformar, né, o dado que eu coleto, que não faz muito sentido, não é? Eu transformo numa informação a partir de uma interpretação. E, por exemplo, um outro exemplo, a taxa de morte neonatal. Se esse hospital tem 20 partos por semana, né, é importante eu saber quantos bebês recém-nascidos estão morrendo, tá? Então, essas são, veja bem, eu parto de informações que eu disse para vocês, muitas vezes elas tem muita importância, não é? Elas são sem significado. O hospital tem 400 leitos, tem 350 pacientes em média por semana, tem 20 partos, ok. Utilizo esse dado e transformo ele em informação, interpretação, informação para gestão hospitalar. E com essa informação eu posso melhorar a minha gestão hospitalar. Tá? Então, essa é essa relação dado-informação, né? E só para reforçar muito com vocês, a coleta do dado é fundamental, mas se eu não souber interpretar o dado, né, ou seja, transformá-lo, eu também não faço muita coisa com esse meu sistema de informação. Tá? Então, essa interpretação é fundamental. E nós vamos trabalhar muito a interpretação com vocês. Tá? Próximo slide, por favor. Bem, esse slide... resumindo de novo, tá, gente? Sempre vou resumir, né? O dado, informação, conhecimento. Tá? Então, assim, do dado eu transformo em informação e aí eu crio um conhecimento sobre. Tá? Eu crio a partir dessa interpretação. Eu busco, nesse processo, criar consensos, né? Não é possível exercer gerência em nenhum setor se não houver um sistema de apoio à decisão que se sustente na informação. Reforço isso, tá, gente? Porque nós temos na gestão, né, na gestão de sistemas de saúde, nós temos uma tendência enorme de não fazer uso da informação e atuar muito por instinto ou por crença pessoal. Tá? Mas se a gente utilizar melhor do dado e da informação, e transformar esse conhecimento
a gestão, a gerência vai ser muito mais efetiva. Ou seja, ela vai alcançar melhores resultados e vai, de fato, conseguir transformar a situação de saúde da população. E é importante, nesse processo, esse consenso sobre isso, tá? Sobre essa importância. O próximo, por favor. Então, eu tenho a estruturação de processos, né? Pressupostos, desculpe, ser voltado às necessidades da população, permitir o intercâmbio ativo e bidirecional de dados entre a população e os serviços. Eu digo voltado às necessidades da população porque é quem nós buscamos, não é? Melhorar. Qual é todo o sentido do sistema de saúde? Melhorar e promover a saúde da população. Então, a informação produzida, ela precisa ser voltada a essas necessidades, tá? E também permitir esse intercâmbio bidirecional. E detectar as desigualdades e iniquidades, não é? Porque muitos dos problemas que a gente vê na saúde atualmente são muitos resultados da pobreza e da desigualdade. E apoiar as decisões equitativas, tá? Ou seja, justa nesse sentido da atuação, direcionar meus recursos, as minhas ações aonde existe mais necessidade, mas também saber fazer uma redistribuição em que eu consiga atender o máximo possível de problemas, né, e resolver uma parte deles. Não resolver totalmente, mas fazer uma boa gestão do problema. Próximo slide, por favor. Vou falar da estruturação, tá? Que são as perguntas, né, que a gente tem. Né? Uma, por que se registra a informação? Tá? Para que será utilizada? Como será empregada? Né? E por quanto tempo será útil? Então, quando você pensar em sistemas de informação, processo de decisão, pense sempre por que eu estou fazendo isso, qual é a utilidade, né? Como ela vai dar apoio às minhas ações e por quanto tempo, né? É uma informação que eu vou coletar por um tempo e depois eu não vou precisar mais, ou ela é uma informação que vai ficar sendo coletada, né? Um dado que vai ser coletado periodicamente, né? Regularmente, tá? O próximo slide, por favor. A gente fala da operacionalização, tá? Então, a operacionalização, então, desse sistema de informação, não é? Desse processo, então, de transformar dado em informação, tá? Os procedimentos de coleta têm que ser normatizados. Então, por exemplo, declaração de óbito digital, que está sendo implementada aí na Guiné, tá? Tem que ser normatizado, não dá para cada um coletar de uma forma. Não, aí esse faz assim, o outro faz diferente, não pode. Por exemplo, numa declaração de óbito, que é certificada pelo médico, eu tenho procedimentos de como informar a causa da morte. Ela não sai simplesmente porque o médico achou ele teve uma parada cardíaca, então morreu de parada cardíaca, tá? Então, ele tem um procedimento para chegar nessa causa. E depois nós vamos ver com vocês, não totalmente em detalhes, mas vocês vão discutir esse procedimento sim, tá? Mas eu tenho um procedimento aqui, e isso normatiza essa informação e transforma ela num dado confiável, porque senão não seria. Supervisão e assessoria adequadas, tá? Então, treinamentos e seminários são fundamentais também para esse processo de aprimoramento da operacionalização. E a elaboração de manual operacional e procedimentos de controle da qualidade do dado. E vocês também vão trabalhar isso durante o treinamento. Vocês vão ver a operacionalização de um sistema de informação e vão também trabalhar com esses manuais e procedimentos de controle, tá? Mas essas são as bases, então, da operacionalização de um sistema de informação.
Tá? Próximo, por favor. A gente fala agora de problemas de gestão, né? Então, que problemas que eu encontro na gestão? Então, uma baixa utilização da informática. Então, sinceramente, tem gestores que preferem muito o papel, que tem sua utilidade, tá? Mas que acaba fazendo uma baixa utilização mesmo de potenciais que poderiam melhorar, tá? Por exemplo, baixa informatização da rede também limita meu potencial, tá? Como a gente tem aí, então a gente tem que ter estratégias para superar essa limitação e a coleta manual dos dados para posterior processamento. A gente defende que o máximo possível essa coleta seja digital, mas muitas vezes a gente não é possível. Então isso pode me dar problemas. Minha gestão tem que ser bem mais eficiente e efetiva, tá? Depois eu tenho o retrabalho por múltiplos instrumentos de coleta de dados, né? Porque, por exemplo, vocês que estão num país que tem muita cooperação de vários órgãos, né? Muitos internacionais, vocês devem viver esse problema de ter diferentes organizações ou pessoas, né? Coletando dado com diferentes instrumentos. Não é isso? Deve ter muita gente coletando, e aí, ao nível local, quem coleta lá na área, né, ele vai ficar, ou ela, né, vai ficar sem saber exatamente o que priorizar. Então, a recomendação seria tentar organizar esses processos, tá? Porque senão eles vão competir com os processos da própria gestão da saúde no país e vai sobrecarregar, né, quem coleta, tá? Então, tentar ser mais eficiente aqui, tá? Reorganizar esses instrumentos de coleta para tentar não centralizar no sentido ruim, mas tentar dar um sentido útil para a gestão em saúde no país, que não seja só útil para quem está coletando, porque precisa coletar seus indicadores do seu projeto, mas que seja útil também para a gestão em saúde no país. Então, um processo também de vocês procurarem reorganizar todas essas coletas e dar um sentido para elas. A falta, então, de integração dos sistemas de informação em saúde, que é parte desse processo, então. Eu tenho muita gente coletando de vários lugares, que muitas vezes tem projetos com o governo, mas não são governo, e cada um coleta de um jeito, mas sobrecarrega a mesma pessoa naquela unidade de saúde lá, né, naquela área mais distante. Então, eu tenho um problema realmente de integração. E eu preciso superar esse problema para melhorar o quê? A eficiência, eficácia e efetividade dessa gestão da informação, tá? A falta de padrões para representar e compartilhar informação em saúde também. Se ela não está padronizada, ela é confusa e ela acaba se contradizendo. E a captura de dados para atender demandas administrativas centrais sem interesse para o serviço, um pouco que eu estava falando. Muitas vezes alguém quer coletar um dado, tá? Mas que ele não tem nenhuma importância no serviço de saúde. E isso também gera o quê? Gera uma sobrecarga, gera demandas, né, administrativas locais que podem gerar, então, um problema na sua gestão do dado e da informação, tá? E o baixo nível de acesso à informação pelos profissionais, gestores e usuários, tá? Então, o acesso à informação é fundamental. Na medida que eu vou coletando, transformo dado em informação, é importante retroalimentar aquele que ajudou a entrar com esse dado, a coletar o dado e fazer a entrada do dado, porque ele precisa saber que aquilo que ele está fazendo é importante e aqui está o resultado. Então, isso é fundamental. Tá? O próximo, por favor. Então, aqui nós vamos falar das estratégias para a superação dos problemas, né? Então, registro digital em saúde, ou seja, o máximo possível reduzir papel, o máximo possível. Não é possível reduzir 100%. Vocês têm áreas distantes,
tem pouca conectividade com a internet. Vocês podem usar papel, vocês podem usar outros recursos, como tablet também, para pelo menos coletar e depois transferir o dado, né, para o sistema, tá? Mas nunca vai ser possível transformar tudo em digital. Melhorar a qualidade e eficiência dos processos, tá? Ou seja, da prática profissional, ou seja, treinamento, supervisão, discussão, capacitação profissional, eliminar instrumentos paralelos de coleta, como a gente estava discutindo. Consigo, por exemplo, vocês têm um projeto no país que coleta óbito materno, faz a vigilância. Consigo integrar esse projeto com o sistema de mortalidade? Porque é quem vai coletar as causas de morte, e morte materna é uma causa de morte, tá? Então, se eu conseguir integrar, eu já vou eliminando coisas que estão duplicadas e que só sobrecarregam quem está coletando, tá? Integrar, então, mais esses sistemas, né, de informação ou subsistemas, né? Alimentar automaticamente cadeias de informações, o máximo possível. Nós vamos tentar ajudar vocês com alguns processos. Vocês vão ver ainda durante o curso, tá? E atender as necessidades da gestão e produção de conhecimento da situação de saúde, tá? Então, responder à gestão. A gestão precisa entregar resultados. Gestão que não entrega resultados está fora, né? Ela não funciona. Tá? Então, ela precisa entregar resultados, produzir conhecimento sobre a situação de saúde e atuar nisso. Então, isso é fundamental como estratégia de superação dos problemas que a gente conhece, em que temos duplicidade de informação, de coleta de dados, de instrumentos, falta de padronização. Tá? Então, fazer um esforço, então, nesse sentido, de coletar e padronizar e dar um sentido comum para isso, para essas coletas e esses dados. O próximo, por favor. Alguns exemplos, tá, para vocês de racionalidade. Por exemplo, racionalidade epidemiológica, que eu posso implantar. Se você for pensar em reorganizar essas coletas de dados, pensa nas racionalidades, tá? Então, eu tenho uma racionalidade epidemiológica. O que eu quero? Isso aqui são só poucos exemplos, tá? Sistema de informação sobre nascidos vivos, sistema de informação de vigilância de doenças e agravos de notificação, sistema de informação sobre mortalidade. Eu diria que são sistemas básicos epidemiológicos, tá? Vocês, em Guiné-Bissau, não têm ainda um sistema de nascimentos, de nascidos vivos, estão trabalhando de implementar o sistema de mortalidade, ele está em processo, será concluído até o fim desse ano, e vocês vão ver isso, e vocês também estão implementando, já implementaram parte de um sistema de vigilância de doenças de notificação, não é? E vocês também têm uma vigilância sobre vacina. Então, vocês começam a dar uma racionalidade epidemiológica, tá? O que tem mais, além dessa racionalidade epidemiológica? Uma assistencial, por exemplo, estatística hospitalar, que depois a minha estatística hospitalar vai conversar com o meu dado epidemiológico, isso é fundamental. O monitoramento de programas, por exemplo, o programa de pré-natal, se vocês têm uma alta mortalidade materna e neonatal, um programa de pré-natal, ele é um programa estratégico, né? E as estatísticas nacionais, que têm uma racionalidade, então, do censo e estimativas demográficas, tá? Então, você tem uma divisão, vamos dizer assim, em termos de informação de governo, né, informação para gestão, que tem racionalidades um pouco diferentes, mas que buscam entre si se complementar, né, e que me facilitam futuramente, né, integrar esse tipo de dado e essas informações no sentido de melhorar, então, a gestão e a saúde da população, da qual vocês são profissionais, né, que buscam fazer essa melhoria. O próximo, por favor. Então, gente, o próximo, esse slide é um slide que tenta resumir tudo, tá? Então, nós temos o dado, lembra? Dado, informação,
conhecimento, ação. Então, o dado, a partir da análise, ele vira informação. A informação, a partir do entendimento, né, da interpretação, ela vira conhecimento, e o conhecimento vira uma aplicação sobre uma ação. Tá? Então, alta mortalidade materna, né, tá? Vai virar uma ação para, por exemplo, desenvolver um programa de pré-natal, né, identificar as principais causas e aí ter programas também nas emergências obstétricas, tá? Essa ação, ela passa por uma avaliação. Por quê? Porque ela retroalimenta. Por quê? Se não está funcionando bem a minha ação, pode ser um problema do meu dado, pode ser um problema da ação também. Mas a avaliação do processo, ela é contínua, tá? Então, lembra sempre que você está num processo contínuo, né, de produção, coleta, produção, interpretação, resultado, ação, avaliação, tá? E esse é um processo contínuo de retroalimentação. Tá bom? Aí o próximo slide. Eu vou fazer um pouquinho aqui com vocês. A gente vai falar um pouquinho, então, do sistema de informação para gestão. Tá bom? Um pouco pensar na aplicação aí para o país, tá? Então, eu escrevi isso aqui pensando, nós estamos trabalhando com o Ministério da Saúde, assim, o slide, viu, gente? Sistemas epidemiológicos da Guiné-Bissau abordados no curso, tá? Então, nós vamos trabalhar com vocês pelo menos 2 sistemas, tá? O sistema de informação sobre mortalidade, que é esse que eu falei para vocês, que está em processo de implementação, tá? Não está totalmente implementado, mas ele já começou e vocês vão conhecer mais, né? Ele vai ter uma atividade importante que vocês vão fazer junto, que é a atividade da vigilância do óbito. É uma atividade de investigação de causa de morte, tá? E que vai fazer parte do sistema de informação de mortalidade. Ela é uma estratégia do sistema. E a vigilância de doenças de notificação e também de vacinas, porque vocês vão discutir e interpretar dados de vacina e vocês vão discutir profundamente o sistema DHIS2 para a vigilância de doenças de notificação. Então, são sistemas epidemiológicos do país que nós vamos também estar abordando nesse processo do curso em outros módulos. E aí, gente, eu queria chamar um pouco a atenção de vocês para o próximo slide, por favor. Tá? Então, assim, o que eu quero, trabalhando só mortalidade, tá? Uso da informação sobre mortalidade, o que quero conhecer. Então, um clique, eu tenho quantos óbitos, e no segundo clique, tem mais gente morrendo que o esperado? Então, ou seja, eu tenho uma pergunta que é: quantas pessoas morreram? Essas pessoas que morreram, está dentro do que eu espero que morra por ano? Porque, infelizmente, todo mundo vai morrer um dia, não tem jeito, entendeu? É a única certeza da vida, a única que a gente tem, é que um dia todos nós vamos morrer. A gente não sabe quando, e a gente espera que seja muito tarde, né? Então, uma coisa que eu tenho que sempre estar atenta no meu sistema de mortalidade é quantos óbitos eu tenho registrados, quantos eu esperaria ter. Eu tenho menos ou tenho mais do que eu espero? Isso são informações importantes. O próximo clique, onde morrem essas pessoas, não é? Então, em todo o país, região, área, a minha mortalidade, ela se concentra mais numa região, mais em uma área? Ela se divide igualmente no país? Isso é importantíssimo para o uso da informação sobre mortalidade, que o sistema vai permitir, então, vocês poderem fazer. O próximo clique é quem morre, né? Qual a idade? É homem? É mulher? Quem é que está morrendo, afinal? Morre só criança? Morre só velho? Não é? Idoso? Né? O ancião? Ou morre mais homens que mulheres? Ou morre mais mulheres? Entende? Então, eu tenho que saber quem morre e mais um clique, por que morre, não é? Quais as causas das mortes
Quantos óbitos por Covid-19, por exemplo? Quais os fatores de risco? Então, por que as pessoas morrem? Uma coisa que eu tenho observado, de forma assim, realmente importante, é que as pessoas se conformam muito fácil com a morte. Não acham? Assim, eu tenho visto isso, eu discuti recentemente com algumas cidades aqui no Brasil, em que as pessoas diziam o seguinte: não, mas aqui morre normalmente, e isso todo mundo sabe, é bem interessante, mas, não, mas aqui normalmente morrem 600 pessoas nessa cidade por ano, mas morreu 1.500 com a Covid. Aí eu falei, mas você não acha muito? 1.500, você morreu mais que o dobro, né? Então, assim, tem uma coisa das pessoas se conformarem com a morte. A morte é evitável para uma grande parte dos que morrem. Quem morre cedo, novo, bebês, recém-nascidos, gestantes que sequer estão doentes, estão só grávidas, não é? Mortalidade de gente jovem, especialmente criança, ela é evitável, por definição. Então, não pode se conformar com a morte. É o uso do conhecimento da morte para salvar os que estão vivos, né? Promover saúde. Eu não posso ficar conformada com ela. Isso parte, então, por conhecer. Tá? Então, próximo slide, gente. Vou mostrar um pouquinho para vocês, então, o que a OMS estima para a Guiné-Bissau, considerando que vocês ainda não têm esse dado de mortalidade, tá? Para a gente olhar agora, mas vocês vão ter. Então, o próximo slide, por favor. Só para mostrar como a OMS, ela estima, por exemplo, que na Guiné-Bissau, a principal causa de morte, e eu quero ver se vocês concordam com isso, né? Que é as condições neonatais. Ou seja, a principal causa, se eu pegar 10 causas de morte no país em 2019, tá? Os bebês, os recém-nascidos, tá? São os que mais morrem. Tá? Isso é uma taxa, né, por 100 mil população. Então, se você... Pense bem, gente, isso é tão grave para mim, que pensa bem, se eu considerar toda a população em todas as suas idades, né, se quem mais morre são os recém-nascidos, eu tenho um problema importante, porque isso afeta a minha expectativa de vida, ou seja, a expectativa de vida no país, ele é dada principalmente pela chance de sobreviver à infância, tá? Se ele está morrendo, o bebê tão novinho, né, esse grupo populacional de recém-nascidos, isso é grave. Isso reduz a expectativa de vida e é uma morte evitável, por definição. A segunda causa de morte, então, no país, pela Organização Mundial da Saúde, tá? É o HIV/AIDS, né, ou SIDA, como vocês chamam, desculpe, né, a SIDA, tá? E a terceira causa é a infecção respiratória baixa, que é principalmente o quê? Pneumonias, e que afeta principalmente quem? Crianças e pessoas mais velhas, tá? A tuberculose, muito associada com a SIDA, mas aqui é tuberculose mesmo. As diarreias. Então, veja que as 5 primeiras causas de morte estimadas pela Organização Mundial da Saúde para a Guiné-Bissau são 5 causas que a gente vai chamar de doenças, né, infecciosas, maternas, perinatais ou nutricionais. Ou seja, mostra ainda uma grande margem ainda de intervenção da política de saúde para reduzir essas causas de morte, que a grande parte são mortes evitáveis. Aí as doenças crônicas, vamos ter o infarto, né, doença isquêmica do coração, desculpe, o acidente vascular cerebral, né, a doença cerebrovascular, como a 7ª causa, e volta aí a malária ainda, que é uma doença infecciosa, e os acidentes de transporte estão entre as 10 primeiras, né? E a cirrose de fígado, que, a meu ver, é bem interessante, que provavelmente deve estar relacionada com as hepatites. E também com... Não está com o uso de álcool, porque seria outra causa. Mas vejam, então, que elas são estimadas pela Organização Mundial da Saúde. Vocês ainda não têm uma
uma lista, né, de causas mais prevalentes. Próximo slide, por favor. Que aqui, nesse próximo slide, a gente divide de homens e mulheres, tá? E vocês vão poder ver, então, as diferenças, né? Vejam que a neonatal, ela é tanto para os bebês de qualquer sexo, nascidos. A SIDA é a segunda causa para homens e para as mulheres é a terceira. Para as mulheres, a segunda são as pneumonias, né? E depois da SIDA, as tuberculoses, e os homens têm os acidentes de transporte, né, mais frequentes do que entre as mulheres. Então, assim, observem que eu tenho algumas mudanças de posição entre essas causas, segundo o sexo, mas elas são basicamente as mesmas causas entre as 10 causas mais prevalentes, tá? O que a gente pode fazer com isso, gente? Melhorar o nosso sistema de informação de mortalidade e ver se de fato são essas as causas. Porque, vejam, vocês têm causas estimadas, mas elas pode ser simplesmente um erro de estimativa. Será que a mortalidade neonatal ela ocupa a primeira posição? Esse é um ponto importante. Porque, em teoria, eles deveriam morrer em hospital. E a gente não está vendo tanto dessa morte em hospital. Então, onde eles estão morrendo? Vejam que isso eu vou ligar agora com nossa discussão de quê? Investigação de óbito. Vigilância do óbito. Tá? Então, o próximo slide, por favor. A gente já está terminando, tá, gente? Só que eu sei que vocês estão cansados já. Eu vou falar só da Covid, tá? Um pouquinho, só um pouco. Primeiro, os desafios da contagem de mortes por Covid, não é? Assim, é um desafio que não é só na Guiné-Bissau, ela está em vários outros países. E aqui, o outro slide, por favor, falar um pouquinho da Covid agora. Primeiro, da definição da OMS, ou seja, lembra que eu falei? Toda coleta, ela precisa estar padronizada, tá? Então, a Organização Mundial da Saúde, diante de uma doença nova, que não tem código na classificação internacional de doenças, tá? Cria um código novo. Criou 2 códigos. Confirmação laboratorial da infecção por Covid, independente de qualquer sinal, sintoma, independente disso. É Covid, tá? E aí ele criou um código que a gente chama de temporário, que são os códigos U. Tá? Então, criou o 07.1, Covid confirmada por laboratório. Caso suspeito, provável, outro código, o 07.2. É um caso que parece Covid, né? Mas o teste foi inconclusivo ou não foi realizado. Muitas vezes não tinha teste para fazer, não tinha. O teste chegou tarde, coletei, mas o teste foi inconclusivo. Por quê? Porque tive problemas no transporte do espécimen, problemas na conservação, problemas na execução do teste. Então, a OMS cria, então padroniza que para casos suspeitos eu tenho um outro código, para não colocar no mesmo código do caso confirmado, tá? Então, essa foi uma definição. O que nós temos da Guiné-Bissau estimado pelo OMS, próximo slide, por favor. Tá, que vocês podem ver, eu preparei esse, só para vocês terem uma ideia do que é estimado para o país. Não significa que está correto, tá, gente? Isso é uma estimativa, né? E a OMS tem o dever de estimar para todos os países, né? Então, vocês vejam que o excesso de mortes, no caso aqui, o que eu vou estimar como impacto da Covid? Como eu tenho problemas de testagem, capacidade de testar, disponibilidade de teste, pessoal para fazer a testagem, para coletar, etc., eu estou estimando o impacto da Covid pelo que eu chamo excesso de mortalidade. Tá? Esse excesso de mortalidade é a diferença entre o número total de mortes que ocorreram e o número de mortes que seriam esperadas na ausência da pandemia, ou seja, um cenário sem Covid-19. Deu para entender o conceito? Então, é o que eu espero que morram
e o que eu vejo que estão morrendo agora, tá? Ele vai medir, então, essa estratégia mede os efeitos de causas diretas e indiretas da Covid na mortalidade populacional, tá? Então, o que aconteceu na Guiné? Né? O que aconteceu na Guiné-Bissau? Observem o verde, essa linha verde, é uma média acumulada de excesso de óbitos. E a linha azul é a média acumulada de óbitos esperados associados com a Covid. Então, vejam que a linha azul, ela está mais ou menos constante, não é? Embaixo são os meses, são 2 meses, tá? Do ano, janeiro de 2020 a dezembro de 2021, tá bom, gente? Então, eu tenho mensal, número de mortes estimado, tá? E eu tenho, então, né, um excesso de mortes que é medido aqui. Observem que a partir do 15º mês, ou seja, só em 2021, né? Ou seja, 2020, a Guiné-Bissau não teve excesso de mortes por Covid. Teve mortes por Covid? Teve, mas não gerou um excesso de mortes. Ou seja, a epidemia não teve um impacto em 2020 como teve em outros países. Então, só para vocês terem uma ideia, em 2020, no Brasil, o excesso de mortes foi de 200 mil mortes. Em excesso, tá? Em excesso, acima do que eu esperava, tá? Em 2021 foram 400 mil, só para vocês terem uma ideia. Mas em 2021, a Guiné, que é essa linha verde, tá? Ela começa a subir as mortes. E aí as pessoas começam a morrer, né, em excesso, acima do esperado, acumulando um total de quase 3 mil mortes em excesso. Tá? Que esse impacto foi basicamente em 2021. Se vocês compararem aqui, esse gráficozinho à esquerda embaixo, são as mortes do continente africano, tá? O excesso de mortes, então, é de não é excesso de 1,21 milhões de mortes, mas só para vocês mostrarem, se vocês puderem ver, observem bem, gente, ó, tem uma linhazinha reta que é o 0, tá? Tá bom? Então tem uma linha que é o 0, tá? Vocês têm essa linha vermelha, que é o excesso de mortes estimado, e essa faixa é o intervalo de confiança dessa estimativa. Vocês veem que o continente ele ficou acima, né? Desde 2020 já, né? Mais ou menos na metade de 2020, ele se manteve acima, né, da média esperada, tá? Mas esse cenário não é o mesmo que aconteceu em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau teve um comportamento diferente, tá? O que dá para vocês um melhor enfrentamento da pandemia. Isso é só, gente, um resultado para a gente pensar na atuação de vocês e o quanto o sistema de mortalidade eficiente, não é? Eficaz e efetivo poderia ajudar. Eu poderia olhar melhor onde está ocorrendo excesso de mortes e aí ter uma ação para controlar esse excesso, tá? Ações mais voltadas para o problema. Mas esse aqui é um cenário estimado e que a gente, com o sistema de mortalidade, vamos começar a usar o dado real. Próximo slide, por favor. Já estamos acabando, tá, gente? Só resumindo, tá? Então, assim, o conhecimento da epidemia de Covid-19, de qualquer epidemia, não é? É a chave para a resposta, tá? Um foco exclusivamente em casos diagnosticados e mortes por Covid é insuficiente, porque muitas vezes eu não tenho testes disponíveis. Tá? Então, pensa isso para outras doenças, que eu também tenho que testar, mas que eu não tenho teste. Então, que formas que eu posso usar para medir? Por isso que o sistema de mortalidade ele é central, muito para a vigilância epidemiológica mesmo. Né? Eu tenho muitos desafios de medição de doenças, Covid é um grande desafio. O sistema de mortalidade precisa ser fortalecido, porque é quem vai ajudar muito a dar essas respostas, tá? E ajudar a gestão para direcionar melhores intervenções. Medir o excesso de mortalidade resume o impacto da Covid-19, no caso, né? E
poderia ser qualquer outra, gente. Poderia ser um desastre natural, por exemplo, e a gente mediu o excesso de mortalidade para medir o impacto. Tá? Então, o excesso de mortalidade conta todas as mortes, direta ou indiretamente causadas pela pandemia, porque muitas vezes a pessoa não morreu de Covid, mas morreu por falta de assistência médica, porque o hospital estava com muita gente doente, não conseguiu uma vaga, tá? Então pode falecer. O excesso de mortes evita muitos desafios de medição e de estimar diretamente a doença, né? Reforça o sistema de registro civil também a registrar essas mortes. É muito poderoso para a advocacy, né? Para você buscar mais recursos, mostrar que você está tendo um impacto grande, né, no seu país e buscar, então, mais recursos para o enfrentamento. Fornece um pano de fundo mais amplo para a ação, né, quando ele é desagregado, por exemplo, como eu falei, tem determinada área ou região que está sofrendo mais, então eu desloco a minha ação para priorizar determinadas áreas. E mostra a importância do investimento na melhoria do sistema de mortalidade, ou seja, um sistema oportuno e com qualidade, que é o que a gente procura, então, implementar aí na Guiné. Tá? Só para... Terminando, então, o próximo slide, por favor. Então, assim, gente, o que a gente pretende agora? Nós temos, com a Guiné-Bissau, um projeto de desenvolvimento de sistemas de registro civil e estatística vital, que a gente chama CRVS em inglês, tá? Tá bom? É Registro Civil e Estatística Vital, tá bom? Os objetivos, então, desse projeto é implementar o sistema de mortalidade, né? Uso da informação sobre causas líderes de morte para priorização de intervenções de saúde pública. De certa forma, eu quero desafiar a estimativa da OMS e dizer, olha, não são essas causas aqui as principais, nós temos outras, tá? Então, esse é importante. As atividades, então, declaração médica digital da causa da morte, né, que já foi implementada, treinados já 60 médicos na certificação da causa da morte, treinados 10 codificadores da causa da morte, e a implementação da autópsia verbal, que é a busca ativa para as mortes comunitárias, que é uma parte que nós vamos trabalhar com vocês, tá? Próximo slide, por favor. Então, nesse processo de implementação do sistema de mortalidade, com o Ministério da Saúde, né, nós já percebemos, então, início da declaração, preenchimento das declarações de óbitos. O que a gente já observou? Que a maior parte das pessoas não são registradas porque morrem na comunidade, não estão morrendo, né, em unidades da saúde, especialmente em hospitais. Então, esse é um desafio. Foram observadas causas de morte desconhecidas por falta de informação clínica. Então, muitas vezes, a pessoa vem ao hospital, morre no banco de socorros, tá? Mas eu não tenho história nenhuma, eu não sei qual foi a história da doença. Então, a causa da morte acaba ficando desconhecida, tá? Então, isso exige também uma investigação. E aí, por essas razões todas, a equipa de Guiné-Bissau traçou um novo desafio que visa captar todas as mortes através da autópsia verbal. Então, nós temos um questionário de autópsia verbal, que é da Organização Mundial da Saúde, recente, desse ano, tá? Traduzido para o português e crioulo, tá bom? Nós já treinamos 30 facilitadores na aplicação desse questionário e vamos agora organizar uma busca ativa de óbitos, né? E vamos treinar médicos para certificar a causa da morte com o uso da autópsia verbal. Então, vejam bem, nós temos um processo organizado com o Ministério da Saúde que está caminhando, tá? E agora nós convidamos vocês para participar conosco dessa busca ativa de mortes e conhecer a causa da morte, tá? O próximo, por favor. Então, gente, a atividade do curso que nós vamos trabalhar com vocês, uma delas, são 2 atividades, tá? Vamos começar mais ou menos juntas, lá em outubro.
ela vai centrar no sistema de mortalidade, tá? E a investigação da causa da morte e a vigilância do óbito, tá bom? Então, vocês vão participar de uma investigação de causa de morte e vão usar questionários de autópsia verbal e vão ser treinados para esse uso. E depois para fazer o quê? Não só para usar, mas para interpretar, tá? E discutir. Você depois vai discutir com os médicos sobre a causa das mortes. Como que eles veem o que foi coletado, que eles chegaram numa causa, e com os codificadores de causa de morte, como ficou a causa da morte, a causa básica da morte nesse processo. Depois nós vamos discutir esses conceitos com vocês, tá? Em que vocês também vão trabalhar a vigilância epidemiológica e o DHIS-2 para a vigilância epidemiológica. Esse é primeiro, vocês vão trabalhar isso bem, e depois nós vamos começar com vocês uma atividade que vai durar umas 3 semanas aí, gente, em que vocês vão a campo, vão buscar, vão interpretar, vão fazer todo esse processo. Porque eu gostaria, né, ou seja, nós todos gostaríamos que vocês entendessem um pouco mais sobre mortalidade, causa de morte, classificação internacional de doenças. Para que vocês estejam preparados como epidemiologistas, né, para fazer essa gestão, tá, do dado, né, e essa gestão desse sistema epidemiológico e o uso dessa informação. Então, gente, é o que eu gostaria de falar para vocês hoje. Eu demorei bastante, né? Desculpa, Marta, pelo tempo que eu ocupei, mas era o que eu gostaria de falar, e nós vamos nos ver, então, todas essas atividades, tá? Tanto de coleta, de investigação, interpretação e análise da mortalidade, da Guiné-Bissau, não mais, então, de estimativas, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu agradeço imensamente a Fátima, né? Eu acho que a exposição dela foi brilhante, porque ela conseguiu mostrar para vocês a importância da informação para a gestão e mostrando um pouco de tudo que vocês vão ver aqui no curso. Ela falou do sistema de vigilância, ela falou do sistema de informação, ela falou do DHIS-2, ela falou da importância da notificação, da importância do óbito, né? E vocês vão passar por uma avaliação do sistema. Ela falou da importância da informação. Não adianta nós, epidemiologistas, entender, né, a informação e a gente não divulgar, a gente não poder usar essa informação para a gestão. Falou até da transformação do dado em informação. Então, ela fez um resumo apanhado de todo o contexto que vocês vão vivenciar aqui nesses 8 meses. Então, Fátima, muitíssimo obrigada. Foi fantástica a sua apresentação. Agora, lamentavelmente, a gente está bem atrasadinhos, né? 20 minutos. E o doutor Alado chegou aqui, eu peço, por favor, pergunta ao doutor Alado se ele quer fazer o pronunciamento dele, porque nós temos um intervalo para o nosso break agora. Então, nós teremos a pausa, não é pausa perto, era para ser 30 minutos, nós vamos reduzir para 15 minutos, tá? É aquele lanchinho rápido, e aí nós retornamos, porque nós, inclusive, vamos ter a presença aqui de um representante do Banco Mundial que vai participar nesse momento que a Lisandra sugeriu para ser antes. Por quê? Que é a nossa apresentação. É o momento onde a gente vai interagir, nós vamos nos apresentar, porque esse primeiro momento foi o momento das autoridades e a conferência de abertura, ou seja, a aula inaugural do treinamento de vocês, ok? Então, eu passo a palavra para o doutor Alade e, mais uma vez, Fátima, muitíssimo obrigada. Querendo contar conosco? Obrigada a vocês. E desculpa o atraso, final ficou grande, né? O importante é o conteúdo foi brilhante. Obrigada. Obrigada.
favor. Então, antes da gente sair para a pausa do café, doutor Alado gostaria de dar algumas palavras para o senhor e registrar também a presença aqui do representante do setor. Eu não conheço, eu confesso que eu, como mestre de cerimônia, não sou muito boa para isso, não vejo assim, como está E o doutor Paulo Buquerque está aqui representando a doutora Quinta, pelo departamento, o nome é muito grande, não de cuidados de saúde, perdão, eu não estou familiarizada com a estrutura ainda total de vocês, ok? Doutor Alá, por favor. Ele quer o microfone. Bom dia a todos. Queria abraço, tive um grande sacrifício para tentar estar aqui. É um grande sacrifício. Quase 48 horas, quando vimos quase 48 horas, estamos aqui. Eu podia ficar em Lisboa, já passar férias ou já a partir de agora, mas fiz esse sacrifício para estar aqui. Infelizmente, por questão da comunicação, eu pensava que era em casa, do lado, e afinal, a cerimônia será aqui. Das qualquer forma, estou aqui e para registrar esse acontecimento com satisfação e felicitar-vos, porque para chegar aqui não foi fácil, continua a ser fácil, ainda há um trabalho a fazer para conseguirmos tornar este curso uma realidade. Mas, de qualquer das formas, o facto de iniciarmos o curso já é um bom princípio e eu, sinceramente, espero que toda a gente vai se empenhar, não só no curso, mas também depois do curso, colocar o conhecimento que deve ter ao serviço da comunidade. Essa é a razão porque está a ser feito todo esse esforço e espero que vão aproveitar muito bem este curso e tudo vai correr bem. Chegamos agora no Brasil e há muita expectativa está aberta neste momento da continuidade deste curso e de formações mais avançadas e esperemos que colegas que estão aqui saberão aproveitar essas oportunidades e as portas foram abertas a partir de agora. E há uma grande vontade do outro lado, no sentido de ajudar o país para fortalecermos as capacidades nacionais. E, como disse no início, espero que esse curso, depois de terminar, outros vão colocar o vosso conhecimento ao serviço da comunidade, isso é que interessa. Porque cada vez mais a presença tecnológica vai ser cada vez mais importante na nossa vida. Porque agora começa um, termina e começa outra. O mundo parece que estes são acontecimentos que temos que nos habituar. O mais importante é estarmos mais preparados para podermos fazer o melhor e dar todo o nosso empenho necessário para podermos minimizar os efeitos que essas epidemias vão criar. E com essas palavras, eu queria terminar a minha intervenção. Não quero prolongar muito, vocês já esse semana está a dizer, mas em dizer que eu estou aqui, estou ao lado de vocês,
vamos empenhar para tornar cada vez mais melhor este curso e vamos batendo as portas para ter mais financiamentos, como tem sido até agora. Não é fácil, mas vamos fazer o melhor. Portanto, temos que se empenhar em melhorar os nossos sistemas de fazer mais avançados, porque temos portas abertas nesse momento e temos que aproveitar essa oportunidade. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Chamo-me Paulo Guilherme, em representação da Diretora Geral de Serviços de Saúde, para aqui dessa área de saúde. Para nós, atividade de saúde, este curso é o meu que vai ajudar para conhecer melhor e minimizar o problema da nossa saúde comunitária. Como sabem, o referido curso vai trazer grandes ganhos, quer da parte da tecnologia, como também da parte da identidade e prestação de saúde. Espero que este curso vai nos trazer grandes ganhos, em medida para nós técnicos de saúde e tecnologia de campo, vai nos reforçar grandes ferramentas para trabalhar no terreno. Para assim dizer, vou terminar a final das corações. Dando parabéns ao curso. Obrigado. Então, agora vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Eu peço só a vocês que não demorem o retorno, porque nós estamos exatamente a 30 minutos de atraso. Ok? Então, vamos dar 15 minutinhos só. Um lanchinho rápido e a gente retorna. Obrigada. Obrigada.